Alô, alô! Estamos aqui reunidos para mais uma live de sábado às 11 da manhã. Todos os sábados aqui no canal Gustavo Ascioli. É. E um convidado já apareceu aqui, eu falei 11 em ponto, tá lá ele. Será que eu espero o outro aparecer? Já apareceu todo mundo, eu vou começar essa bagunça sem mais delongas. Invite all. Já começa aqui. Hoje eu vou conversar com Alexandre Rocha e Tuco. Bom dia! E aí, bom dia. Beleza? Tudo Primeira tranquilo. vez, primeira vez com três telas, hein? Nunca tinha feito isso, não. Olha, a gente já fez muito trabalho, cara, com vários quadradinhos aí, cara, mas ao vivo esse é o primeiro, viu? Agora estão controlando ilha de edição remotamente, né? Mudou tudo agora, né? Exato, que agora, assim, até o computador está editando, né? Você não precisa mais do editor, né? Já está fora da ilha mesmo. Você pode ir para casa, deixa lá. Aliás, você já está em casa, né? Porque, afinal de contas, esse negócio de home office não é você aquela trabalhar em casa, é você morar no trabalho, né? Porque, assim, é um inferno isso. Mas agora, se o computador já está editando, por que vocês três assinam o filme, pô? Porque Alguém tinha que fazer isso, né? Porque, afinal de contas, assim, a gente pensou que se, na verdade, assim, tivessem três nomes, teria muito mais peso, né? Isso é uma tradição, isso é uma tradição carioca de autoria de escola de samba, samba enredo, normalmente tem uns 15 isso. compositores. Assim também esse filme tem uns três diretores, três editores, roteiristas, mas aí o Tuco foi o nosso norte aí na estruturação do filme. Ele é o nosso diretor número um aí dessa história. A gente assina só por galhardice mesmo. Entendi. Vamos começar a fazer um servicinho aqui mais organizado para a gente não se perder, porque nós somos amigos e vira bagunça, né? Então, um dos motivos principais dessa conversa é o lançamento do filme, né? Milhatio, não é Milhatio só, né? Milhatio Brasileiro em Cena, né? Isso. É isso? Isso, né? isso. Então, vamos dar um serviço logo agora e depois a gente dá no final de novo. Tá no cinema, estreou ontem, foi isso? Quinta? Estreou ontem, está nos cinemas. Através das redes da Final você vê o horário, em que sala está, em que horário. Infelizmente eu não sei de cabeça, até porque a gente está com outro filme também em cartaz, né? Então está meio confuso na minha mente tudo que está acontecendo agora, mas está pela página da Final você consegue ver lá exatamente que horário está e que sala está. Mas é Rio e São Paulo? Rio e São Paulo, exato. Brasília também, né? Brasília também. Brasília e tem mais uma outra cidade. Realmente é só entrar lá no site da Final, fica mais fácil, né? Como é que tá funcionando o cinema agora? Tá com lotação reduzida, máscara? Como é que é? A palavra lotação e cinema hoje não combinam, né? Elas estão bem vazias, né? Na verdade, tá meio que tudo normal, né? Não, tá normal. Tá mais vazio, né? Tá mais vazio. Não sei exatamente o protocolo, como é que tá em termos de obrigação, mas certamente a gente não está batendo nem o protocolo, tá bem vazio. Mas tá funcionando, né? Agora sim, ainda tem os protocolos, distanciamento, máscara, você não pode comer nada dentro dos cinemas, né? Nem a famosa pipoca. Mas pelo menos você pode fazer uma coisa que, por exemplo, eu estou morrendo de saudade de fazer, que é ver um filme numa sala grande, né? Numa tela grande. Né? Não, e que maravilha, né? Ver um filme na tela grande, na sala escura, sem ninguém comendo pipoca perto de você, é uma coisa que, né? É um momento especial da humanidade esse. Até porque não pode ter ninguém perto de você também, né? Sem ninguém perto de você. Exato, né? Então, assim, você não precisa, sabe, se preocupar com uma série de outras coisas.
Agora, é uma vontade enorme de voltar a fazer isso, né? Poder ter o direito, quem sabe, você decidir o que você vai fazer, que não tem que fazer, você não tem nenhum compromisso, pô, vou ao cinema, entendeu? Ou então você está andando de tarde na rua, tá o maior calor, aí que você entra dentro de uma sala de cinema para você ver um filme, passar 2 horas ali no ar-condicionado e depois voltar para casa. Então, isso a gente está resgatando de volta, né? Está resgatando, né? A hora de assistir um filme numa tela gigantesca, sentado, imerso ali, né? Não é? A gente tá o pessoal que está vindo mais. E esse filme, sobretudo, né, Rocha? Esse filme, sobretudo, porque tem umas imagens de arquivo preciosas nesse filme, né? Tem coisas que eu nunca tinha visto e que eu nem sabia que existiam, na verdade. A gente também. A gente descobriu muita coisa no caminho, né, Tuco? A gente fez verdade, uma extensa ali, porque tanto na parte televisiva, né, dele, como na parte de cinema dele. O Flávio, ele atravessou, a gente conversava muito sobre isso, ele atravessou a dramaturgia brasileira toda, né? Desde assim, você pensando o teatro de arena, com a própria proposta do teatro de refundar o teatro, de repensar o teatro do zero, e até chegar nas séries de hoje, né? Então ele fez essa travessia toda como ator. Então fez cinema novo, fez porno chanchada, fez cinema infantil. Ele fez, em termos de cinema, ele fez um monte de coisa. Em termos de televisão, ele fez um monte de coisa também, né? Então, assim, buscar esses materiais foi uma coisa muito bacana. E uma outra revelação legal também é que ele fez um monte de coisa não só na frente da tela como ator, né? Ele produziu, ele dirigiu, ele desenhava arte para os letreiros do filme, ele montava na moviola. Então, assim, era um cara que realmente... Aqueles desenhos de humor dele são sensacionais, né? Isso talvez tenha sido a coisa mais surpreendente, né? Porque, assim, não só a veia artística de você... Porque ele fazia de tudo, né? Ele não só desenhava, como o Rocha estava falando, ele fazia os codalites também, pintava os codalites, ele fazia colagem, ele fazia uma série de coisas. E ele tinha não só o talento de conseguir colocar muito humor em poucos traços, né? Isso era surpreendente dele, né? Ele não era um Garrancho, mas também ele não era nenhum Da Vinci, mas conseguia passar uma mensagem de humor muito simples, muito forte, com pouquíssimas linhas. Isso foi muito impressionante, né? Assim, descobrir essa faceta dele, porque assim, realmente ele era um cara de multitarefas, né? Tem a ver com a atuação dele também, né, Tuco? De certa forma, esse tipo de coisa mais simples, né? Mais direta. Eu acho que tem muito a ver com a forma dele atuar, a forma dele ver o ator, o ofício, né, de atuar. Ele fala disso no filme, da questão do ofício. Eu acho que ele desglamoriza muito a questão do ator e vem muito na raiz mesmo da coisa, de como um ofício e como entendendo o que ele está fazendo ali, por que ele está fazendo aquilo ali, né? Não é só a serviço da história, tem alguma coisa por trás daquilo ali. Né, uma criação de um personagem que é maior do que só o que está na história, né? Daí o título também da representação do brasileiro em cena, que é uma busca dele desde a época do teatro de arena. Acho que o teatro de arena é uma coisa que marcou muito a vida dele, a dramaturgia brasileira de uma maneira geral, e a gente tenta resgatar um pouco essa importância, citando isso no filme de uma maneira mais forte, porque isso determina muita coisa na vida dele, né? Determina toda a história dele como ator, pelo que ele passou ali no teatro de arena. Porque dá um norte para a carreira dele, né? Eu queria que vocês contassem um pouco da história do filme, porque o filme mesmo já tem uma história, né? A história de como o filme surgiu, nasceu e tudo mais, já é uma história em si, né? A gente foi procurado pelo Marcelo, filho do Flávio, com a ideia de fazer um documentário sobre ele. Né? A gente, na final, trabalha muito com documentário, né? A gente gostou muito da ideia, achou legal, começou a falar sobre a possibilidade de financiamento, o que a gente podia fazer, o que a gente conseguia. E ele estava vivo ainda, né? Vivo ainda, claro. Aporte nosso, aporte dele, buscar em outros lugares, quais são as coisas. Começamos a desenhar financeiramente o filme, né? E ele chegou para a gente já com muita coisa filmada.
ele já tinha uma ideia inicial de fazer um documentário. Então, ele, junto com o Marcelo, filho dele, Marcelo Migliatti, e uma jornalista, não lembro o nome dela agora, Tuco, está nos créditos lá como roteirista também do filme. Eu também não. Fernanda, né? Fernanda alguma coisa, esqueci o sobrenome. Eles entrevistaram o Flávio em diversos locais importantes para ele, né? Aqui na Urca, né? Em Rio Bonito, onde tem o sítio dele, né? Ali pela bares de Copacabana, né? E lá na Fiorentina, no quiosque de Copacabana e tal, falando sobre a carreira dele, sobre a vida dele, e a gente ia partir dali e entrevistar, ia fazer outras coisas, e à época ele estava com uma peça que ele tinha escrito também, Confissões, chamada Confissões de um Senhor de Idade, né? E é uma peça que ele conversa com Deus, né? Ele acorda no quarto com um susto, assim, com Deus no quarto dele, e ele fica conversando com Deus. Na época, a gente chegou a conversar muito sobre isso, quanto usar da peça, não usar da peça. Você olhando a peça, assistindo a peça, tem um cara de 80 anos conversando com Deus no quarto dele, não tem nada para esconder, né, bicho? É ele ali, né? E aí ele estava se expondo de uma maneira que a gente não tinha como não mergulhar também, usar a peça de certa forma na estrutura que ele estava fazendo. E conversamos com o Flávio uma vez, o Tuco Pedrazzi, que é outro, que é o meu sócio, meu parceiro aí, que assina o filme com a gente. Conversamos com o Marcelo e com o Flávio na final, o Marcelo mais uma vez, e o Flávio uma vez. E ele deu total liberdade para a gente, citou algumas coisas que ele gostaria, de tendências, ele falou muito de neorrealismo, ele achava que a vida dele era muito neorrealista. E deu total liberdade, falou, não quero nem ver. Brincou, não vou nem ver. Aí o Marcelo falou assim, pô, mas tu não vai ver o filme? Ele, não, fico lá na sala de espera aguardando vocês saírem para me contar depois. Aí a gente riu e tal, beleza, tudo bem. E aí, cara, sei lá, estávamos já começando a montar o filme, né, Tuco? E veio já estava, né? Tinha ido embora, né, cara? E foi um susto pra gente, um choque, né? Nossa, no meio dessa história, né? Primeiro porque era um cara muito querido, né? Como personagem já na vida da gente, desde criança, né? Vendo diversos personagens de Shazam, o Maneco, tantas coisas que marcaram a nossa vida, a nossa geração. A gente tinha feito um filme nacional com ele, ele faz uma participação dos Jovens Polacas, que é o nosso primeiro filme de ficção. Então tinha uma relação com ele ali. Ficou muito chocado e tal. Mas vou te dizer que a gente mergulhando nos depoimentos, a gente mergulhando na conversa, na história, a sensação que eu tenho particular é que, de certa forma, ele estava já preparando essa saída dele de cena, sabe? A escrita da peça, a ideia do documentário, e você olhando os depoimentos, você sente... A sensação que eu tenho, a gente optou por não abordar isso no filme, né? Não abordar a partida dele no filme, não abordar a forma como foi, nem a ida. A gente optou por celebrar a vida dele, a carreira dele, e usando todo o material que ele tinha filmado, que ele tinha preparado, e só buscando mais materiais de arquivo, de entrevistas dele. A gente optou por não colocar ninguém falando dele, tinham várias opções, várias pessoas que adorariam falar sobre o Flávio e que, enfim, cabe, né? Porque são parceiros, são pessoas que estiveram juntos, mas a gente quis deixar isso nele falando pela história. Essa foi uma opção interessante, né? Vocês não saíram coletando depoimentos sobre ele. Não, de ninguém, não. Né? A ideia era que, na verdade, assim, o documentário fosse narrado pelo Flávio e ilustrado com o trabalho dele. Isso o tempo inteiro. Ou seja, na verdade, assim, era muito pessoal, realmente, né? Habitava exatamente esse universo do Flávio. Porque, assim, é tão rico, tão vasto, né? E ele se coloca de uma maneira ali que ele é muito firme, né? Nas convicções dele, na filosofia dele. Eu não sei, eu concordo com o Rocha, não sei se realmente... Pode ser que tenha sido uma preparação para esse tudo e o momento, né, só antecipou isso. Né? Porque, afinal de contas, assim, a gente estava todo mundo vivendo ou seja, o nosso novo normal é completamente anormal, né?
Então, assim, eu acho que talvez essas circunstâncias todas tenham acelerado esse processo na cabeça dele. Mas, de qualquer maneira, a opção era já desde antes disso tudo acontecer, era fazer um filme narrado por ele em volta dele. Né? E tanto é que, assim, quando você vê o filme, você vê que tem um tempo para ele, não é o filme tem os planos que precisam para poder mostrar o Flávio realmente, né? Não é tudo muito em cima dele. Agora, vocês tinham algum planejamento de fazer mais entrevista com ele ou vocês já estavam satisfeitos com... Não. A gente, num primeiro momento, tinha pensado em fazer mais entrevistas com ele, sim. A gente, no momento, tinha pensado até em reencenar algumas cenas da peça com ele, filmando de dentro do palco. A gente passou por todas essas fases, mas a coisa meio que se impôs, entendeu? De alguma maneira, se impôs de alguma forma. Mas, assim, essa ideia de falar ele por ele mesmo, deixar a gente fazer um trabalho, na verdade, respeitando não só a vontade, mas como observador dele contando a própria história, né? Já estava desde o início, que a gente começou a conversar com o Tuco e tal, a gente já estava desde o início pensando nisso, porque ele veio para a gente já com muito material produzido, entende? Então, a gente, assim, descartar isso, eu não vou contar uma outra história, era até possível fazer, refilmar algumas entrevistas, mas não era essa a parada. Eu lembro muito, eu conversei com o Tuco, eu lembro muito de um documentário sobre a Leni Riefenstahl, chamada Deus Imperfeita, que tem uma cena sensacional, que é o cara tá fazendo um documentário sobre ela, e só que ele abre a câmera muito cedo, digamos assim, e ela começa a dirigir a cena. Não, você vai botar a câmera ali, eu vou falar dali, eu vou entrar ali. E o documentário, na verdade, ela é isso, né, cara? Tá documentando. A gente estava deixando o Flávio falar o que ele quis falar. Né? A gente só ilustrou aquilo ali e buscou mais entrevistas dele para enriquecer já o discurso que ele já vinha tendo, né? Coisas que a gente achou importante, que a gente encontrou, como ele falando sobre o ser produtor de cinema, né? Falando de produzir cinema infantil no Brasil, que tinha que ser mais incentivado e tal, uma coisa lá da década de 70, salvo engano, que não estava, obviamente, nisso. A gente achou importante colocar, porque é o discurso dele como produtor. Então, a gente foi enriquecendo uma coisa que ele já vinha preparado, né? Que ele já tinha, de alguma forma, preparado. Então, assim, eu acho que o mérito da Final, se tem algum nessa história, é a pesquisa de material para poder ilustrar e enriquecer isso, né? O discurso, porque ele estava querendo muito dizer isso, entendeu? Já vinha falando esse discurso já há décadas, né? Assim, era um pensamento que ele tinha, principalmente porque, assim, ele era uma pessoa que tinha esse desejo de tentar encarnar um único personagem, né? Ele tentou isso com o Xerife, ele tentou isso com o Tio Maneco. Somente, né? Exato. E ele sempre foi voltado muito para o gênero infantil, né? Ele sempre teve essa preocupação. Então, assim, na verdade, ele viu um nicho de mercado ali que as pessoas simplesmente atropelavam, né? E ele tinha uma visão fantástica sobre isso já há muito tempo. E ele permaneceu... Os Trapalhões não estavam ocupando... Os Trapalhões acho que não estavam ocupando ainda no cinema esse nicho quando ele tentou, já estavam. Agora eu me perdi na história do cinema brasileiro. Na verdade, já estavam, sim. Tinha ali ao mesmo tempo. Na linha do tempo, assim, eles são muito próximos um do outro, né? Mas, de qualquer maneira, assim, é um pensamento que vem de uma forma diferente, né? Porque, na verdade, era ele, né? Mais diretamente para um público infantil, não era através do humor. Né? Agora, Tuco, eu e o Rocha, a gente não chegou a pegar o Shazam Xerife. A gente estava, né, menor ainda, não estava ligado no mundo. Mas você assistiu mais o Shazam Xerife, né? Você foi fã, né? Eu ainda sou, na verdade, né? E assim, foi uma Como é das que foi para mais... você essa experiência de ser chamado para fazer esse filme? Como é que você tinha essa memória afetiva viva em você? Como é que foi tudo isso, processo? Olha, na verdade, assim, foi muito doido, porque eu comecei a ter, vendo material e tal, muitas vezes, eu comecei a ter lembranças
né, da minha infância, de principalmente assim, eu me lembro que eu e minhas duas irmãs, a gente chegava da escola e ligava a televisão, né? Naquela época ainda era válvula, né? E a gente ficava se revezando, porque tinha que ficar vigiando a válvula esquentar ainda, e só então é que a gente ia conseguir assistir. O som chegava primeiro, né? Você começava a ouvir o programa e a imagem não tinha chegado ainda, né? Era uma doideira, porque assim, tudo era muito lento, tudo era devagar, entendeu? Sabe, era aquela coisa, antigamente você tirava o telefone, né, do gancho, botava na orelha e ficava esperando vir a linha. Aí só então você ficava. Né? Então, assim, eu me via tendo essas lembranças novamente. Né? Lembrando, sabe, de como é que a gente chegava da escola, largava tudo, aí já ligava a televisão, aí ia para a mesa para poder almoçar, aí minha mãe sempre reclamava, porque alguém saía da mesa para ir dar uma olhada lá, para dar uma verificada se as válvulas já estavam esquentando, aí voltava para a mesa, aí todo mundo querendo comer. Exatamente para poder voltar. E durante um bom tempo era para assistir Shazam e Xerife, né? E tinha umas coisas assim, a coisa da camicleta, né? Que era a bicicleta voadora, né? As figuras mesmo, né? E tudo, né? Porque era um universo muito diferente na televisão. Né? Você tinha... Os caras tinham... eles viviam dentro de uma sucata gigantesca, né? Eles estavam sempre maltrapilhos. Né? Eles eram anti-heróis. E no Brasil, essa geração da tua infância, acho que é a primeira geração televisiva mesmo, né? Que já cresceu consumindo televisão, tal. A geração anterior ainda não, né? É a primeira geração que foi... E uma coisa que o filme transmite muito bem é o sucesso que eles faziam, né? Que eu não tinha essa dimensão de... Talvez tenha sido o primeiro grande sucesso assim, do mundo infantil, né? No Brasil, foi Shazam e Xerife, né? Eu acho que sim, porque assim, eu não me lembro de nada na época, né, que se equiparasse com isso, né? Porque assim, primeiro porque a memória que eu tenho é porque eles saíram de uma novela, na verdade, né? Já é um spin-off, né? Exatamente. E de repente eles se transformaram num programa infantil mesmo, né? E aí depois vem, a coisa começa a dar certo. Aí, tanto que depois vem o Sítio do Pica-Pau Amarelo e permanece décadas também. Sim. Né? Que é muito dessa onda, né? Ou seja, na verdade... Vila assim, Sésamo ainda, né? Antes tem Vila Sésamo, né? Ao mesmo tempo. Porque, na verdade, assim... na TVE também. Mas, na verdade, assim, era muito mais uma coisa do programa da manhã, né? De um horário específico. Porque eu me lembro de sentar com o meu avô. Meu avô tinha esse hábito, né? Dava às 8 horas da noite, ele sentava para assistir o Repórter Esso, que na verdade era o Jornal Nacional, né? Mas só que ele já vinha vindo, já assistindo o Repórter Esso há muito tempo, mas ficou o nome, né? Que nem Brahma. Enfim. E tinha essa coisa, tinha esse horário da manhã, porque a televisão tinha hora para começar e tinha hora para terminar. Você não tinha 24 horas por dia. Né? Então, assim, e ela nem começava às 6 horas da manhã, começava bem mais tarde que isso. Né? E depois começaram a vir os programas para poder encher a grade toda, mas o Shazam e Xerife foi um programa que tinha um impacto enorme. Eu me lembro que, assim, durante uma determinada época, você tinha a turma da manhã e tinha a turma da tarde. Né? Aí eles passavam pela manhã. Aí a turma da tarde, né, se dava bem. Né? Porque assim, podia assistir e tal. E a turma da manhã ficava revoltada. Né? Porque você chegava na escola às 7 horas da manhã e cara, quando dava às 10 horas, você já estava ali, pô, meu Deus, está passando. Ficava sempre meio desesperado. Mas, enfim, tanto é que depois de um certo tempo, eles começaram a reprisar. Né? Você tinha os programas infantis pela manhã e depois uma certa parte à tarde. E você se identificava mais com um dos dois assim? Você queria ser o Shazam ou o Xerife ou não chegava a esse ponto? Olha, na verdade, assim, eu me lembro sempre que tudo que eu queria ver era a bicicleta voar.
Tudo que Antes do queria ver. ET, né, amigo? E assim, e era isso, era tensão todo santo dia, que ela chegava lá, que um dia ela vai voar, e voou, né? Mas não perdeu a graça, né? Eu continuo assistindo, Ah, mas então tinha esse plot aí de o ficar objetivo, perseguindo. o Ah, objetivo era fazer a bicicleta voar. Eles tinham uma bicicleta voadora, né? Que de qualquer maneira eles sempre estavam correndo atrás e acontecia uma série de coisas que impediam eles de terminarem a bicicleta para ela poder voar. E assim, os recursos que eles tinham eram coisas sucateadas e tal, né? De ferro velho. A gente está falando de pré-MacGyver e pré-ET. Exato. interessante, né? E sendo que, na Interessante, verdade, assim, né? você tem os dois juntos, né? Porque o Shazam e o Xerife eram um MacGyver e um ET. Né? Mas era muito bem produzido e os dois tinham uma química fantástica, tanto o Flávio quanto o Paulo, os dois Sim. juntos. E eles fizeram vários outros trabalhos depois. E muito carismáticos os dois, né? Muito carismáticos, né? E dois excepcionais atores, né? Entendeu? Agora, essa história da sucata ficou no Tio Maneco também, né? Virou um método recorrente, né? Exato. Espanto, né? Aquele robozinho. Ele fica um pouco isso também, né? No filme. Ele chega a dizer, que fala um pouco da origem, né? De onde ele ia buscar, que talvez seja a única, talvez não, certamente é a única interferência que a gente tem, uma outra pessoa que não seja o Flávio, mas assim, eu achei importante deixar também até para uma relação de amizade entre os dois, né? E isso já estava lá até mesmo de tudo que se passou, mas foi uma insistência minha. Eu me lembro que a gente chegou a conversar de não ter, né? Mas porque aquele cara da oficina, é isso? Você está falando? Perdão? Você está falando da presença daquele cara da oficina lá? Aquele cara é um amigo dele lá de Rio Bonito, que não só tem essa relação dos dois que é bacana, mas que tem uma inspiração grande para o Flávio, né? Dali da oficina do cara, né? De sucateiro, de criar coisa e tal. Ele fala que o carro do Tio Maneco saiu dali, foi inventado ali dentro, entendeu? Ele conta isso. Então, realmente foi um personagem que a gente deixou falando. Ele não está dando um depoimento sobre o Flávio, ele está interagindo com o Flávio e fala um pouco. A gente deixou porque achou que era importante por causa dessa história da inspiração para os personagens e tal. Até porque assim, é tão breve também e acaba sendo uma coisa até um pouco cômica ali dentro, né? Porque tem uma piada entre eles ali. Claro, né? A interação deles também, né? Exato. E o próprio Flávio disse também, em determinado momento, que ele, depois, ele lá, onde ele vive, né, lá em Rio Bonito, no sítio dele, ele já está numa cidade que ele já gastou todos os autógrafos que ele já precisava dar, já não tira mais foto. Isso é engraçado, né? Eu acho também muito do que ele almejava, né? Entendeu? Ele ter a fama, mas essa fama não incomodar a ele. Né? É uma relação muito contraditória, né? Que ele tem, né? Que ele tinha com a fama, né? Porque, até por isso que eu quis pontuar a história do Shazam e Xerife, porque realmente, do jeito que ele retrata, que o filme consegue mostrar, era uma fama dessas que extrapolam o razoável, né? Fama tipo Michael Jackson, Elvis Presley, né? Pelé, né? O cara não tinha paz na vida mais, né? Porque o Shazam Xerife foi o principal programa durante um grande período. Né? Você tinha, assim, nossa, era uma massa de gente, era o mais alto Ibope que tinha, né? Entendeu? Era o grande programa durante um bom tempo. Tanto é que eles eram de uma novela, né, e saem para ganhar um programa próprio, né? E no momento de expansão da TV também, né? Da TV, do aparelho chegando nas casas todas, né? E hoje a gente fala de fama e de relação com a fama com um histórico enorme nas costas, né? Ninguém sabia o que era isso naquela época, nesse nível. Né? Claro. Então você estava aprendendo a lidar com isso, tanto o fã, quanto o famoso, quanto a mídia. Então era uma coisa muito tateando o que é melhor fazer, como é que se faz,
como é que se aborda essa história de você estar dentro da casa da pessoa, na televisão, todo dia ali, aquela intimidade que cria, e como é que você encontra ele ao vivo, como é que tu faz, né? Teu amigo não é o personagem, é o ator, separar era difícil ainda naquela época. Sequestra ele, né? Do que hoje ainda. Né? Não dá spoiler não dá spoiler não. Mas ali naquele momento era tipo assim, era eles dois, o Roberto Carlos, né? O Pelé, era nesse nível, assim, a fama, né? A questão da televisão é porque ela era muito mais voltada para as novelas e para os galãs, né? Sim, Tarcísio Meira, Francisco Cuoco, né? Exatamente, né? Você tinha a Glória Pires, enfim. A Glória Pires ainda não. A Glória Menezes, perdão. Sim. E assim, era bem restrito, né? E eram poucas emissoras, né? Então, assim, você tinha pouquíssimos canais, né? A Globo em ascensão, a Tupi em decadência já, a Record, que você tinha algumas outras, né? A antiga ainda, né? Eles recompraram a faixa toda. Agora, eles eram um boom, né? Eles explodiram de repente e eram completamente fora dessa normalidade que habitava a TV, né? E assim, era outro universo, né? Era preto e branco, né? Era uma coisa assim completamente diferente do que você tem hoje em dia, né? Claro. Era bem pré-histórico, era bem jurássico a mesma coisa, né? Você foi ver o Tio Maneco no cinema? Se eu fui? Sim. Né? Fui ver, mas mais por curiosidade, cara, de cinema mesmo, do que propriamente para ver o Tio Maneco, né? Eu não, fui ver o Tio Maneco. Você foi ver o Tio Maneco no cinema? Fui ver o Tio Maneco, claro. Já em 80, já, né? Já o outro Tio Maneco, né? Engraçado, eu via na televisão, adorava na televisão. Eu achava um universo muito mágico, assim. E ele fazia o Tio Maneco na TVE, né? Daí tinha uma precariedade ali naquele Tio Maneco dele na TVE, que naquele momento ali dos anos 80, né? Início dos anos 80, para mim já era uma coisa meio anti-Globo, assim, já era meio que uma... Já tinha uma postura... Eu já tinha uma postura... Já era um ato político assistir ao Tio Maneco e não assistia, sei lá, o Balão Mágico, sei lá o que estava na Globo na época. Era uma coisa no universo completamente diferente, né? Realmente essa história de um universo mágico, ele fala isso no filme também, da questão de você... A produção não tem um telefone, então vou usar esse sapato aqui de telefone, né? Então ele vai fazendo a coisa acontecer, improvisando e reagindo com o que tem ali na mão, para manter você cria a precariedade, cria a linguagem do universo mágico e segue, né? É realmente oposto a essa lógica de um apresentador ali e tal, chamando os desenhos que tem. Eu me encantava e ainda me encanto, porque eu acho, hoje olhando, eu acho de uma genialidade ímpar, né? Saber lidar com isso e transformar isso em graça, e manter a história acontecendo. Né? É sensacional. E tem o negócio do robô, do espanto, eu lembro disso até hoje. Primeiro que eu falo de robô, eu lembro do espanto, né? Marcou muito a cabeça. Né? Então, eu acho que essa precariedade, na verdade, dá o tom mágico do universo infantil que o Tio Maneco fazia. Né? Inclusive porque ele fazia isso com muita maestria, né? Sabe? Ele pegava... Claro, isso que eu ia falar agora. A naturalidade dele era uma coisa impressionante, né? Em qualquer personagem, né? Na verdade. E assim, ele fazia isso com muita simplicidade, né? Ele conseguia isso muito rápido, né? E assim, eu acho que talvez assim, porque ele conseguisse se transpor mais fácil para os trabalhos que ele fazia, né? Então ele conseguia dominar melhor. E essa questão dele, ele realmente, assim, ele usa tudo que está em volta dele, né? Sabe, até no próprio filme você vê que algumas coisas ali são características que são muito dele, né? Por exemplo, As Aventuras do Tio Maneco lá, ele aparece vestido de caçador, mas ele está com o meião do Flamengo, né? Então,
coisas assim dele, né? Esses detalhes aí, cara, que são fantásticos, né? Uhum. Não tem telefone e vai um regador, né? Dá um jeito, né? Mas eu Isso é acho que sensacional. há um talento ali muito grande no Flávio, a gente fala de artista, mas de artesão também, sabe? De ele conseguir juntar essas duas coisas e pela como é que eu vou dizer, pela desglamorização que ele faz na profissão de ator, é entender ele como um artesão do atuar, né? E aí, quando você entende ele, sobretudo dessa ótica, sendo lapidado também pelo teatro de arena, pela essa coisa de você entrar na raiz do que é atuar, na raiz dos personagens, que é um brasileiro em cena, da busca por um brasileiro em cena, isso fez dele o ator que ele é, e ele conta no final da vida, já falando que não sente mais dificuldade nenhuma em chegar nesse lugar no personagem, né? De ter essa naturalidade no personagem. Isso hoje é muito fácil para ele, por esse caminho todo de orivesaria que ele teve ao longo da carreira, lapidando e buscando esses personagens e montando isso, né? Então eu acho que tem uma trajetória muito bonita ali de um artista, né? De um artesão e de um artista ali na história do Flávio. É uma coisa que eu fiquei mais admirador ainda dele do que eu já era antes de fazer o documentário. Tem um aspecto interessante aí na biografia dele em relação a isso, que é o seguinte: ele é de origem muito pobre, né, com muitos irmãos, né, com 10 irmãos que sobreviveram, né, a mãe teve 17 gravidezes e 11 filhos vingaram, né, e ele fala de que não passava fome, mas que a coisa era braba, tal, e ele acaba tendo... por um lado, ele foi escolhido para ir para o colégio interno, né? Ele não, no filme não conta o que foi que ele aprontou para o pai resolver mandar ele para o colégio interno, né? Vocês sabem isso? O que foi que aconteceu, não? Olha, na verdade, assim, até ele tinha dúvida, porque ele tem um momento que ele fala que eu acho que foi meu pai. Não, eu acho que foi meu pai e minha mãe, uma reunião de família, né, que tomou a decisão, porque, na verdade, assim, faz todo sentido, porque despacharam ele exatamente quando ele era adolescente, né? Então, assim, aquela rebeldia toda devia ser mais ou menos essa época, e que os pais também deviam ser extremamente rigorosos, né? Porque para tomar conta daquele batalhão de crianças ali, né? 11, afinal de contas, né? Com as mais diversas idades, né? Tinha que ter uma certa disciplina, né? E, ao mesmo tempo, era uma família muito criativa, que estava muito ligada às artes, né? Eram todos meio artistas. Mas assim, não muito bem. Ele não explica, né? Não. Porque ele deixa no ar que foi algum motivo disciplinar, assim, né? De comportamento. Eu acho. Porque ele diz que era Perdão, o meu entendimento ali, desculpa, Tuco, o meu entendimento ali não é que teve um ato de rebeldia, uma grande arte que ele fez, é um conjunto da obra ali, do ser dele, um pouco de questionador, levado e tal, e que chegou a um ponto de que a família decidiu que mandasse para lá. Não foi um grande ato. Não, porque o que eu ia acrescentar é o seguinte, que também não era comum antigamente, nessas famílias muito numerosas e pobres, os pais acabarem escolhendo um para salvar, né? Não tem como investir em 11, mas pega um ali, bota para estudar, bota para ir mais para frente um pouquinho do que os outros, né? Então ele pode ter entendido errado o que aconteceu com ele, né? Mas assim, porque assim, historicamente você tem muito aquela coisa de que, na verdade, esse era sempre o caçula, né? Porque os outros já iam crescendo, já iam começando a trabalhar para ajudar a família. Quando a família já estava mais estável, aí aquele caçula era que era mandado. No caso do Flávio, pelo que ele diz ali, o que eu entendi é que, na verdade, assim, a família manda ele para o colégio interno, e que também não era uma coisa incomum na época, não é? Muito pelo contrário. Ele vai para lá porque a família acha que ele está fazendo coisas erradas, né? Que parece que serem errados, o comportamento dele está errado. Por isso que ele diz assim, eu não sei se foi meu pai, se foi uma reunião de família, se foi os dois, decidiram. Só sei que essa ida dele para esse colégio interno também, assim como a Arena, também molda muito o próprio Flávio.
Né? Tanto é Não, que daí depois... é aí que eu ia chegar, porque ele vai para o colégio interno, então, na verdade, em relação aos irmãos, ou em relação à média da época, porque era uma época em que as pessoas, na verdade, estudavam, a média do brasileiro estudava pouco, né? Antigamente, ser alfabetizado já era uma coisa, assim, em 1950, 50% da população brasileira era analfabeta. Uhum. Então, você, né, você ser alfabetizado você já estava nos outros 50%. Era um tempo assim que você ter o diploma de primário já te dava acesso a algum tipo de emprego, né? O diploma Exato. de ginásio dava acesso, né? Então, ele estudou mais do que a média dos brasileiros. Mas, em comparação a nós, a nossa geração, que já teve mais acesso à universidade, ele estudou menos, né? E daí eu queria colocar o seguinte, o Arena foi a universidade dele, né? Total, Porque total, ele era um cara muito sofisticado em termos de pensamento, de articulação, total, e eu total. acho que ele adquiriu isso ali naquela convivência do Arena, né? Total, ele fala isso, né? O que eu acho bacana, chegando aí, mas voltando um pouco na questão do colégio interno, é que é um cara que nunca aceitou simplesmente um destino que lhe foi imposto, né? Ele vai para o colégio interno, mas ele chega uma hora que lá sai fora, vai buscar outro caminho e tal, e vai parar no Arena, e aí chega nessa história que você está falando, porque ele cita isso muito. O Boal, o Guarnieri, né? O Vianinha, ele falou, esses caras compravam um livro e me davam. Falavam assim, olha isso aí. Entendeu? Então incentivavam ele a correr atrás, a puxar. Ele dizia que ele e o Milton Gonçalves faziam a parte mais popular mesmo eles eram o povo, né? o povo. Eram os pobres, né? Essa outra galera chamava, eles não fazia parte, eles puxavam eles, entendeu? Tanto é que ele escreve peças pro Arena, né? Ele não só atua, ele escreve 2 ou 3 peças pro Arena que são encenadas e tal. Então você vê ali, como você falou, que é uma espécie de uma universidade para ele mesmo, né? Se forma ali se termina, a gente nunca termina de se formar como ser humano, mas ele termina uma primeira grande moldura de ser humano, uma primeira base como ser humano ali forte e segue um caminho, uma trajetória ali dele, mas com isso muito marcado na raiz dele, né? E depois ele veio fazer a pós no Rio, né? Ainda tem essa, né? Porque assim, se o Arena é faculdade, né? E depois ele veio fazer o resto aqui no Rio, né? Porque quando ele vem com a Arena para cá, para o Rio, e aí começam a abrir novos horizontes para ele, né? Porque ele, assim, cinema novo, né? Ele sai, né? Não sai, né? Na verdade, ele agrega o cinema ao teatro ali, né? Porque ele nunca deixou de fazer as coisas, né? Porque, assim, pelo que a gente viu, eu acho, pelo menos, assim, a única coisa que ele não fez foi rádio, né? Porque o resto ele passou por tudo, né? Ele passou por não só pelas diferentes formas, né? Assim, como ele cumpriu várias funções, né? Ele fez Vivo Gordo, né? Eu não lembrava disso. Que ele fazia o bobo lá do Reizinho, né? Ele tinha uma participação forte, porque, na verdade, assim, ele tinha uma presença muito grande na televisão já nessa época, né? Ele era assim, um cara muito já conhecido e reconhecido, né? Exatamente na época que ele faz o Gordo. E também é porque uma grande parte dos atores ali, cara, que vieram do Balança Mas Não Cai, né? Ou seja, uma galera que já se conhecia há muito tempo também, que já trabalhava junto, que tinha além do próprio talento, né? Tinha uma parceria muito grande entre eles, né? Então, assim, era natural. É interessante que você está colocando, Tuco, porque ele era uma figura muito conhecida já, né? Do público, em geral, inclusive, né? Então, o Jô escalou para fazer o Bobo um personagem que todo mundo sabia que não era bobo, né? Tinha essa mensagem aqui, ó. Presta atenção no Bobo, porque é ele que vai falar, as coisas aqui que eu quero que sejam ditas, né? Bobo ele não tem nada. Até porque, por exemplo, eram piadas perigosas, assim, por assim dizer, na época, né? Eu me lembro até o próprio Chico Anísio, né? Ele tinha uma personagem que era uma senhora, né? Agora eu não lembro exatamente o nome, e que era na época do João Figueiredo, né? Que ela ligava para ele.
né? Que era uma senhora com sotaque gaúcho. Aí, João! João! João, quantos ministros você tem, João? 20? Alibaba tem 40, João. Olha, deixa pra lá. Exato. Então, assim, cara, o programa do Jô tinha aquela coisa do ministro Sardinha, né? Que era, na verdade, uma brincadeira com Delfim Neto, né? Eram tempos, assim, que o humor lidava com coisas, cara, que podia dar errado. Assim, cara, eu nasci exatamente na época em 64, né? Quando houve o golpe. E minha infância toda foi assim, né? Sabe, uma coisa de tensão dentro da família, sabe? Um tio foi preso porque havia suspeita que ele conhecia alguém que era suspeito de ser comunista, entendeu? E aí foi parar dentro do frigorífico. Era assim. Né? Então, assim, você aparecer na televisão, você botar a sua cara e falar esse tipo de coisa, meu amigo... A Lara tá lembrando aqui que a personagem é a Salomé do Chico Anísio. Salomé de Passo Fundo. De Passo Fundo, Salomé de Passo Fundo. A Salomé. Não lembrava. Assim, na verdade, assim, eu fui pegar isso agora na memória e lembrei disso por causa desse papo aqui. Mas eu me lembrava que era uma coisa, era um dos quadros que ficavam meio por último, né? E ficavam as pessoas todas assistindo para poder ver, né? Esse tipo de coisa. Porque aí depois foi saber que ele, o Figueiredo, achava engraçado, né? E aí o comentário era sempre do tipo, pô, ainda bem que o cara gostou, porque assim ele não vai em cana. E era muito isso. Tanto é que você vê no documentário, ele tinha, ele mesmo fala isso, das duas uma, né? Ou você guerrilheiro, ser comunista, vou para guerrilha, ou então vou fazer cinema. É muito doido, né? Pra gente, porque a gente era criança, né? Então a gente não, apesar de captar um clima, assim, de ter um pouco de lembrança, a gente não tinha um entendimento perfeito, completo do que era a situação, né? E também, assim, está muito distante, por exemplo, a situação que ele conta lá do Arena, que eles passavam fome, né? Eles estavam ali fazendo teatro, fazendo as coisas, mas a grana não dava, né? Até faz uma relação porque não tinha lei de incentivo, não tinha nada naquela época, né? Não tinha nada. Era bilheteria mesmo e vamos nessa. E dele fala assim, o teatro era pequeno, então não dava, mesmo que a gente lotasse o teatro, não dava bilheteria, né? A bilheteria não era suficiente, né? Não, e sem contar que eles eram vistos como um movimento esquerdo, entendeu? Sim. Então, assim, cara, só isso já naquela época já era... Já reduzia bastante o público potencial, né? Exato, não dá dinheiro para esses caras não, porque esses bandos malucos aí, cara, sacou? Chama o CCC, né? Entendeu? E assim, e aconteceu isso, né? O CCC, cara, vandalizou vários teatros aqui no Rio, São Paulo, né? Sim. Que era o comando de caça aos comunistas, né? Ou seja, enfim, mais um bando de boçais aí, cara, sacou, que já habitam a nossa terra desde há algum tempo, né? Entendeu? Enfim, aí, cara, vamos voltar a falar do filme, que é melhor. Porque... No entanto, isso que eu ia falar, no entanto, foi esse grupo que revolucionou a forma de atuar no Brasil, né? Revolucionou a forma de escrever, influenciou muito brutalmente a forma de escrever para televisão e revolucionou a forma de atuar de uma maneira geral, que ditou aí muito da dramaturgia brasileira das décadas seguintes, né? Então, assim, é uma galera muito importante para a nossa cultura, né? Um movimento muito importante. Sim. E é isso que é bacana do Flávio, aquele negócio, né? Ele estava surfando as melhores ondas, né? Depois disso, ele foi surfar no cinema novo, né? Então, ele faz o filme do Glauber, ele dirige. Lamentavelmente, a gente não pôde colocar no filme. Isso que eu ia perguntar, o filme dele, vocês não conseguiram imagem? A Cinemateca está numa situação lamentável, né, cara? A gente é muito solidário, o pessoal de lá. Mas assim, o filme existe, ele ainda existe. Em tese existe, eu não vi.
no papel lá, no catálogo, diz que sim. Mas a Cinemateca está trancada desde tanto tempo que sei lá em que condições está, né? Estão literalmente apodrecendo filmes lá. Assim, a ficha do filme existe. Não sei, tem muita coisa. Então, mas em que condições eu não sei. Né? Porque chega um ponto que o filme existe, mas você não consegue mais escanear ele, entendeu? Porque, na verdade, assim, o grande problema nesse momento é que a gente sempre tem esse problema de tentar preservar a nossa memória, né? Só que, assim, esse é um momento que eu quero que você vai empilhando os problemas todos e torna cada vez mais inacessível esse tipo de material. E no caso dos mendigos, eu fiquei muito chateado, porque, na verdade, assim, era um bom trabalho dele. Né? Que ele realmente merecia. O primeiro trabalho de direção no cinema e tal, entendeu? Da maneira como tudo transcorreu, da maneira como ele pensa o filme, como veio a ideia de como ele foi convidado para fazer o filme, entendeu? E era um filme que foi feito na base da vontade, realmente. Né? Você vê. Tanto que tem a brincadeira, as padarias de Botafogo, né? Porque o produtor ia pegar dinheiro. Muito legal, né? De Botafogo, exato. Muito legal, a lei de incentivo da época era essa, né? Mas é legal as padarias terem dado o incentivo, né? Terem participado, né? Mas o filme merecia estar lá. Ia ser um ponto muito positivo. Mas, infelizmente, as circunstâncias, sabe, todas que se passaram. A gente achou importante. Aquele filme do Sueco eu também não tinha a menor noção que existia, cara. Eu nunca tinha ouvido falar daquele filme. Pois é, a gente achou importante colocar no crédito isso como um protesto, mesmo um registro, sabe? Porque, assim, a nossa memória está apodrecendo, trancada, entendeu? É um descaso, é absurdo. Mas eu até aproveito isso aí, Rocha. Eu até aproveito esse gancho para a gente falar um pouco do que a Final tem feito, né? Porque vocês têm feito um trabalho fundamental. Vocês assumiram esse bastão aí da preservação, da restauração, né? Conta aí para o pessoal o que vocês fazem. Eu não chegaria tão longe a dizer isso que você disse. Eu participei agora, recentemente, de um debate no Cineop, que é um festival lá de Ouro Preto, que é de preservação, que fala muito de preservação, e eu falava assim, nenhuma empresa particular, nem a Final nem outra, vai assumir o papel de uma instituição pública que cuide do acervo nacional. Não tenho essa pretensão, não tenho essa vontade, não tenho a menor condição disso, até porque, não só em questões conceituais, mas a Final não tem condição de ter um laboratório fotoquímico. Então, tem certos filmes que, em certas condições de preservação, que eu simplesmente não tenho o que fazer. Sabe? Que a Cinemateca teria pessoas, equipamentos e formas de fazer isso. Eu acho que a função dela, entre outras, é essa também. Né? Então, assim, eu não posso dizer que eu assumi. Agora, eu e Marcelo somos apaixonados por arquivo, né? Trabalhamos com documentário há muitos anos e a gente investiu num scanner justamente para pegar e determinar. A gente começou com os filmes do Carvana, né? De pegar um telecine antigo, escanear, tratar o som, colocar de novo, fazer uma master nova bonita para a gente poder ver. E aí, depois, Carvana, a gente não tinha nem o scanner ainda, mas a gente fez Segura Malandro, a gente fez um monte de filme bacana dele. Aí depois, com o scanner, a gente fez do Nelson. A gente fez 4 filmes do Nelson para o MoMA. E aí já começando a montar um laboratório de restauração digital na casa. Então a gente pegou a dona Ângela, que é a chefe da montagem da Labocine, né, por 30 anos, aprendeu com a Madame Marchana, líder, é uma pessoa que o mercado inteiro que trabalhou com película conhece, e conhece muito de película. Eu morria de medo da dona Ângela, quando ela morre de rir hoje. Eu chegava lá no laboratório, não, dona Ângela, tem uma modificação para fazer, tal, todo delicado. Assim. E a gente chamou ela estava parada, tipo, aposentou, né, depois que a Labocine fechou. E aí eu li um artigo uma vez que o cara estava dizendo que é mais fácil você ensinar TI para um sociólogo do que ensinar sociologia para um cara de TI.
Aí eu falei, pô, vou chamar a dona Ângela e ensinar ela a digitalizar, né, cara? Aí a gente montou um departamento lá na final que tem ela, tem um cara, o Gabriel, que é nosso coordenador lá, que é colorista, que é técnico, que é mais do mundo digital, é mais novo e tal, que aí eles trocam uma bola boa até para formar gente. Então a gente tem um trabalho com restauração, com preservação, por paixão, mas é longe de pegar esse bastão, porque é um bastão, na minha visão, público, é um bastão da estrutura, da cultura do país. Arquivo Sim, mas Nacional, mas dentro do setor privado, dentro do setor comercial privado, vocês ocuparam esse nicho, né, da preservação do restauro, né? Fechando, você tinha ainda algum resquício, ainda tem em São Paulo, alguma coisa acontecendo, mas até onde eu sei, não com a ideia de montar um departamento voltado para a restauração digital. Isso aí foi uma coisa que a gente retomou por paixão. Retomou por paixão e está dando bastante certo. Funcionou bem, funciona, é constante, né? Hoje a gente trabalha com Super 8, com 8 milímetros. Poxa, como é um material de 8 milímetros, é mó barato, cara. Materiais pessoais de Super 8, materiais que são coisas assim que são muito ricas que passam por lá e a gente vendo, sabe? Porque mesmo que seja um material caseiro, você está filmando na cidade, então você vê a cidade, claro. Você vê as cores, as roupas, né, os costumes ali de alguma forma impressos. É uma coisa importantíssima para o país. Você pega os Estados Unidos, a Biblioteca do Congresso Americano, tem uma profusão de imagens gratuitas para você acessar, que são do Estado, são brasileiras, que é absurdo. Existe um documentário do Oliver Stone, uma série chamada The Untold History of the United States, que são 10 episódios, 50 minutos, salvo engano, toda feita com material de arquivo. Aí a narração do Oliver Stone lá na direção dele, crítico como ele é e tal, mas com material de arquivo público americano. No Brasil isso está apodrecendo. Sabe, os cines jornais todos, tudo está tudo trancado, apodrecendo e, sabe, pouca visão. Quão rico é isso, sabe? Inclusive, assim, deixa eu só fazer um comentário. Sim. O caso é o seguinte, isso é um erro muito grave, porque a gente está perdendo a nossa memória. E não é questão de ideologia, não. Porque assim, isso é realmente uma proposta de governo para o Estado. Porque, por exemplo, existe um programa chamado Nitrofilm, do governo da Polônia, em que você pega todo o teu material que você tem, sei lá, da década de 30, por exemplo, que você rodou em 16 milímetros, aqueles filmes caseiros e tal, você entrega para eles, a Nitrofilm faz a restauração do material, escaneia tudo para 4K, tá? Te entrega uma cópia desse material, todo restaurado, tudo limpo, tudo, mas só que esse mesmo material você abre mão dos direitos assim, de guarda dele e ele passa para o Estado e fica armazenado ali para ser uma memória, né? Isso está sendo feito principalmente com os filmes do pré-guerra, né? Porque durante o período, a Polônia, durante a guerra e o pós-guerra, ela perdeu muito da memória, perdeu muito da estrutura do país mesmo, né? Porque o país ele tinha um desenvolvimento muito grande de estradas, de linhas ferroviárias, né? Para poder fazer a movimentação da indústria mesmo. E isso tudo meio que desapareceu, foi utilizado pelos alemães depois de outra forma. Então, eles estão tentando resgatar essa memória. E é um governo de direita, entendeu? Sabe? Mas eles sabem da importância que tem. Claro. Esse assunto é complexo, né, Tuco? Por vários motivos. Porque também, por exemplo, eu fiz muita coisa com imagem de arquivo, né? Fiz 2 séries grandes que usaram bastante imagem de arquivo. A lei de direitos autorais, as leis que regulam licenciamento são tão difíceis, às vezes é tão difícil você ter acesso às imagens, é caro, né? Que você acaba sendo desincentivado a usar. Então, a gente não tem uma indústria, né, demandando imagem de arquivo, com capacidade de demandar imagem de arquivo para fazer um ciclo positivo também de preservação, né? Porque se você tivesse dinheiro jorrando assim, né, fosse mais fácil, né? Mas agora você tem um apontamento nessa direção, né? Você, quando começa a ter os streamings entrando no mercado,
e eu acho que eles ainda carecem de regulamentação, não é simplesmente entra, mas a partir do momento que eles entram, entra uma fonte de financiamento que não é só o Estado, que como a gente vinha vivendo, né? Então isso fomenta esse tipo de coisa, né? Agora, o papel, eu acho que do Estado, como guarda desses filmes e como preservação desses filmes, eu acho que é fundamental. E hoje eu digo décadas, né? Falta essa concepção de a Cinemateca não consegue se manter aberta. Então, os filmes que estão guardados lá não estão nem preservados. Eles estão se deteriorando com o tempo. Então, por isso que eu estou falando, Rocha, eu estou só fazendo uma ponderação assim, ó. Quando você tem um arquivo morto, vamos dizer, tá? Você tem os filmes guardados lá. E você tem aquela obrigação de ficar revirando aquele arquivo para ver como é que está a situação e conservar melhor, preservar, restaurar. É uma coisa. Agora, quando você tem demanda de fora o tempo todo dizendo, pô, eu quero esse filme lá, pô, mas ele tá meio ruim, tudo bem, mas eu tenho dinheiro para pagar o restauro, entendeu? Quando você tem o mercado pedindo o conteúdo e quem está guardando o conteúdo tendo que fornecer bem, e fazendo parceria para restaurar como você faz, a roda anda melhor, entendeu? Anda melhor, eu concordo com você, as coisas não são excludentes, mas eu acho que assim, a Cinemateca não é um arquivo morto, né? Uma das funções da Cinemateca é preservar, é manter, mas a outra é difundir. Então ela faz mostras, ela faz exibições, ela faz um monte de coisa, até para que as pessoas possam saber o que existe, divulgar e trocar e circular. Então, para isso, ela precisa manter aquilo ali. Então, assim, a estrutura da Cinemateca é uma estrutura que demanda um olhar diferenciado do que já nas últimas décadas vem tendo, né? Claro, claro. Mas um olhar estrutural ao longo do tempo, né? De permanência, de uma entidade ali de Estado né? Que mantenha isso. E vou te dizer que eu agora, quando a gente entrou nesse negócio com a Final, a gente foi descobrindo museus espalhados pelo país inteiro com imagens, cara. Com acervos de cinejornais parados também. Claro. E a gente começou a fazer contato e restaurar coisas e mandar. Você vê como é que são um negócio em termos de filme, em termos de cinemateca? Deixa eu te dar um exemplo que é engraçado. A gente falou de Trapalhões. A gente, na Final, fez um festival chamado Remaster, né? Que a gente pegou... Sim, eu queria que você falasse do festival. A gente fez nesse movimento de remasterização, que eu nem chamo de restauro, que até no Cineop o pessoal estava me chamando disso, chamando a atenção para isso. Porque, assim, não é um restauro fotoquímico, né? Eu não estou restaurando a master película. Eu estou escaneando e fazendo um restauro digital numa matriz nova digital 4K. Infelizmente, eu não tenho como fazer esse processo fotoquímico, como eu expliquei aqui anteriormente. Então, a gente pegou grandes filmes que a gente fez, clássicos brasileiros, e aí tem... como era no festival estava o Vidas Secas, estava o Homem da Capa Preta, estava o do João Tobi lá, o Doces Bárbaros, estava o da Helena Souber, o Bananas by Business. Tinha um espectro ali da década de 60 até a década de 90 de grandes filmes brasileiros. Estava Assalto ao Trem Pagador, que eu corri atrás lá da Márcia e da Marise para a gente fazer o restauro. Eu provoquei eles para a gente fazer o restauro, né? Buscamos isso. A gente bateu de frente com algumas possibilidades que, por isso que você falou, por questões jurídicas, não dava nem para chegar e abordar e propor fazer isso. A coisa era tão embananada, assim, cara, nem não adianta, entendeu? Adoraria ter feito outros filmes, mas não deu. Então a gente fez esse festival, rodou o país, né? Rodou, foi de Porto Alegre a Manaus, 13 capitais, as 5 regiões do país. Foi bem bacana isso, né? E um cinema em 2K, uma projeção bonita e tal. Eu queria muito botar um filme infantil nessa época. E aí eu corri atrás para ver se eu colocava o Cangaceiro Trapalhão, que é um dos filmes que eu mais gosto, dos Trapalhões e tal. E eu tive um contato com o Daniel Filho, que esteve na Final e que dirigiu o filme. Ele adorou a ideia, ficou louco e tal. Foi conversar com o Renato ficou, pode ser, não sei, não quis muito se mexer em relação a isso, mas também não se opôs. E o Daniel Filho falou, beleza, vamos fazer. Aí fomos buscar os filmes, as latas que estavam onde estavam. Aí começou aonde estão as latas. Não tem lugar nenhum, não tem. Aí alguém achou na Globo o material, aí mandou pra gente. Aí tinham 2 rolo 4 e não tinha um rolo 5 do filme. Meu Deus, tá faltando um rolo.
Eu fiquei um ano atrás desse rolo. Catei um Que monte de loucura. lugar, acionei pesquisador, falei com tudo quanto é cinemateca, não achava. Eis que em um determinado momento, numa rearrumação do CTAV, alguém, olha, tem um material aqui incompleto. Tem 2 rolos aqui. Eu manda para eu ver o que é, né? Aí mandou, era o rolo que faltava. Então, assim, Que loucura. foi mais de uma. E a gente está falando de um filme que, para a época, foi uma superprodução. A gente está falando de um filme que, para a época, teve um número de cópias brutal. Você não tem E que foi um sucesso, né? E foi um sucesso. Você não tem uma cópia inteira. O que isso diz sobre o resto da cinematografia brasileira, entendeu? Agora eu tenho uma pergunta a fazer sobre isso. Porque eu vou fazer primeiro um estágio anterior, depois eu chego lá onde eu quero. Porque uma das coisas que eu vi, que eu li agora pesquisando sobre o do Milhacho e tal, é que as fitas do programa Tio Maneco da TVE foram reutilizadas e se perdeu esse negócio aí, Parece a parte, pelo menos. Mas isso é comum, né? Porque, inclusive, assim, Sim, então. Você não tem o gol 999 do Pelé, você não tem o gol 998, entendeu? As fitas foram reaproveitadas para outras gravações. Então, de onde eu quero chegar? O filme ainda era uma coisa física que você poderia guardar e que você pode restaurar. Vamos dizer assim, proporcionalmente, tá? Não vou dizer absolutamente, números absolutos, mas números proporcionais. Nesse mundo digital que a gente tem hoje, a gente não vai acabar perdendo muito mais coisa, não? Não vai ser muito mais coisa... Não, você perde muito mais coisa porque você produz muito mais coisa também, mas eu acho que tem um gap aí entre a década de 80 e 2010 que o digital ainda está engatinhando, entendeu? Então, nem a produção digital chegou num nível de qualidade bom e muito menos o armazenamento. Hoje você já tem tecnologia sendo discutida de armazenamento em cristal de dados, sabe? É um quadrado de vidro assim de cristal que tem os dados armazenados. Tem aquele negócio do super-homem de botar o negócio lá na nave do Jor-El, né? Alguma coisa nesse... Já existem pesquisas nesse sentido, já existe um monte de coisa que você tem condição de armazenar. Agora, a discussão do digital hoje, eu acho que é muito menos o armazenamento, porque há um caminho, né? Claro que é sempre uma discussão, mas há um caminho. Não, toda a preservação, né? Mesmo, da conservação, não é nem preservação, conservação. Porque, por exemplo, depois que eu migrei da câmera analógica, da câmera fotográfica analógica para tirar foto só com celular, as fotos dos meus filhos viraram um caos, cara. Eu não tenho mais... nada, sabe? Quantas fotos você tirava? Isso aconteceu com a gente. Aqui Quantas em casa, fotos o teu pai tirou de você com a câmera analógica e em proporção ao que você tira dos seus filhos? A produção... Mas tem mais foto minha. Então, mas eu tenho mais foto minha, mesmo ele tendo tirado pouca, do que eu tenho dos meus filhos, porque acho que eu tenho dos meus filhos. Porque como você tirou pouca, você armazenou aquelas. Você tira tanta que hoje em dia você nem sabe o que vale a pena você armazenar. Então você não imprime, você não coloca, você produz muito, demais, assim. Você, todos nós, né? Eu também passo pelo não é um problema. Agora, em termos de filme, você vê, por exemplo, o documentário que a gente fez junto em 2001 no fórum, não tem a master. Ninguém tem. Ninguém tem a master. Eu tenho material bruto, que eu guardei as fitas, mas a master ninguém tem. Você tá entendendo? Nem o VHS que eu tinha mofou, dançou. Ninguém tem. E junto com isso, e a gente fez isso em 2001, filmes feitos na década de 90, várias coisas estão se perdendo, sabe? Porque o cara filmou com DVCam. Como é que ele vai isso? Como é que ele transpôs isso? É o engatinhado digital, sabe? Ainda. Mas não é só do digital, não, Rocha. Porque, por exemplo, tem um período também que a gente passou. Eu não consigo mais ver mais da metade das Betacam, é onde estão as matrizes aí, que era dos trabalhos que eu fiz. Uma TIC, né? Estão se arrebentando, né? O material vai se deteriorando, por melhor que você guarde, né? Então, na verdade, assim, essa questão, né, cara, da conservação também, não adianta também você colocar, cara, como fez o Joel lá, botou no cristal e tal, não sei das quantas, 1000 anos depois, e permanecer numa estante, né? Aquilo lá ficaram guardado, aí, cara, numa prateleira.
As pessoas têm que ter acesso também a isso. Acesso, um tripé. Tem que ter os drives, né? Tem que ter os leitores, né? Não, porque na verdade assim você tem que ir atualizando essa conservação, né? Porque na verdade assim, se eu tivesse pego meu material na época que ainda dava, mesmo sendo standard, tivesse digitalizado tudo para passar para DVD e aí ter um backup em HD e aí vinha e depois passar esse material todo de HD e de DVD para um novo HD mais recente que já seja SSD. Ou seja, tem um percurso todo ali que a gente não fez, cara, já se passou. Entendeu? Pouquíssimas pessoas fizeram isso, pouquíssimas empresas fizeram isso, né? Transformaram cara, o seu acervo completo em mídias de armazenamento para conservar melhor, mais recentes, mais novas. Né? Porque assim, isso demanda conhecimento, dinheiro. E mas, qual ó, isso, prático disso, né? Para que isso vai servir depois, cara? Porque, afinal de contas, assim, se for uma grande empresa, aquilo tem que ter um valor comercial para ela também. Entendeu? Claro. Ou seja, a própria história dela tem que ter um objetivo comercial para ela. Entendeu? Então, assim, imagina para as pessoas mesmo, né? Para as pessoas comuns ou para pequenas empresas. E daí a minha pergunta para vocês é a seguinte, que é uma preocupação mesmo agora, pessoal até. Pelo menos essas coisas que a gente está subindo para o YouTube, está subindo para o Vimeo, isso aí vai ficar na nuvem eternamente ou o que a gente vai poder perder também tudo isso aí? Não, isso não vai ficar eternamente. Pode perder, não vai mesmo. Até porque, assim, se você for ver bem, há 10, 15 anos atrás não tinha nem nuvem. Sacou? Então, assim, aí, cara, era uma ideia, estava começando, as pessoas pensavam ainda, pô, como é que a gente vai fazer? Porque são toneladas e toneladas, né, de coisas. Como a gente estava falando agora, você tira milhares de fotos dos filhos, ou seja, o telefone celular, cara, que tinha, sei lá, 4 mega, aí passou para 8, aí já está em 64, entendeu? Aí você tem que estar agora em 128. Por quê? Porque você vai ficar carregando aquilo. Então, assim, quem tem um telefone de 128 é porque tem a necessidade de carregar ele com 128 gigabytes de dados, né? Porque, assim, vai chegar num determinado momento, se o teu telefone durar e você gerar muita coisa ali para dentro, você vai ter que despachar aquilo para algum lugar. Né? Então, assim, por exemplo, pode ser que no futuro não tenha mais a nuvem, tenha alguma outra coisa. Né? E a nuvem é uma coisa física também, né? A nuvem não é o céu, né? A nuvem são os servidores, né? Volto a insistir que eu acho que tudo está um pouco também no critério para produção. Nós, seres humanos, produzimos muito lixo. De toda a ordem, até da ordem digital. Entendeu? Então, se a gente for achar que a gente vai guardar tudo que a gente produz digitalmente, isso aí é uma ilusão, não vai guardar. A gente produz muito lixo. Em termos de armazenamento, a gente tem sempre que contar com pelo menos 2, se não 3 backups. E de fontes diferentes em lugares diferentes. Falando corretamente, seria isso. Você tem, em termos, por exemplo, uma produtora, você tem teu material na nuvem, ok, mas você vai ter que ter um teu material em um HD, eventualmente, e numa LTO. Hoje, é fundamental. A redundância nesse caso é fundamental. Pô, cara, mas eu guardei meu material que eu produzi lá no meu em 3 HDs diferentes e os 3 pifaram, cara. Por isso que você tem que variar a fonte. Você não pode fazer tudo em HD, nem tudo. Uma LTO, um HD e a nuvem. Eu pensei assim, eu boto em 3 HDs e boto um HD em cada lugar. Boto um HD na minha casa ou na casa do meu pai, porque se a minha casa pegar fogo... O HD você precisa ligar ele de 6 em 6 meses, energizar ele, mexer, senão ele vai dar problema. Não é papel, não é uma gaveta de papel que está lá guardado, entendeu? Nós, analógicos, ainda não passamos totalmente por esse raciocínio. Então, essa ideia de um arquivo morto, o mais que se aproxima é a LTO, que é uma fita magnética. Né? E é mais robusta do que uma fita beta e tal, em termos de mas que vai desmagnetizar um dia também, né? E não é só desmagnetizar, é pior. Ela tem um problema físico de retrocompatibilidade. Isso quer dizer o seguinte, a cada 2 gerações de LTO, você não lê para trás. O anterior. Então, se eu estou na LTO 8, eu não leio a LTO 5. Eu preciso de um leitor de LTO 5 ou de um leitor de LTO 6 para fazer. Tem isso. Você sabe que uma outra participação
que eu tive no Cineop, apareceu um cidadão lá, uma empresa chamada Pickle Filme. O que os caras fazem é transformar dados, ou mesmo ter o filme em dados, e printar isso numa película. E aí eles te entregam uma película e a outra película eles levam para um... Bicho, sabe aquela caverna no Ártico que guarda sementes, que é o banco de sementes? Acho que do lado tem uma da Pickle. Eles guardam dentro da caverna as películas. Aí alguém virou e perguntou assim para ele, mas vem cá aí, aquecimento global, degelo? Ele, não, a gente está fazendo experiências com a atmosfera de Marte já. Olha só, deixa eu só falar uma coisa sobre essa questão da conservação, porque assim, a gente tem um problema grave também, porque assim, existe um hábito muito grande de você armazenar tudo dentro de HD. A melhor maneira de você destruir um HD é não usar ele. Né? Você deixa ele parado lá durante um tempo, né? Foi o que eu fiz. E assim, isso é um problema grave também. Isso também já eliminou muito material que existia antes. Né? Isso já escanteou muita coisa que enfim, que você não tem mais acesso. Né? E outra coisa também é que é o seguinte, quando a gente está falando de filme, na verdade, você não pode esquecer que o teu grande registro, e que é uma das formas mais duradouras, é exatamente a própria película, quando ela é bem cuidada, né? Quando ela é bem armazenada. Assim, porque, por exemplo, eu fiz um filme, um dos filmes oficiais da Copa do Mundo. E, por contrato, né, a FIFA só permite que você separe as cenas se for na parada de câmera. Ela não permite que você corte o negativo. Entendeu? Então, assim, você só pode separar a cena, tá? E aí você fazia, naquela época, né? Você fazia o master e o contratipo daquele material. Mas o negativo original você não pode utilizar. Porque aquilo vai diretamente para o arquivo deles, eles têm esse cuidado, eles têm essa memória. Né? Tanto é que uma das coisas aqui no começo, quando a Copa foi em 94, a gente só conseguiu terminar o filme em 95 e achava que ia estrear logo e tal. Aí eles falaram, não, esse filme é para a próxima Copa. Né? E aí, assim, aí eles começam a explicar. Né? Olha, na próxima Copa, esse filme é inédito, a gente vai passar todos os outros, mas ao mesmo tempo a gente tem um problema, tem que conservar isso tudo muito, porque assim... Cobram caríssimo por um minutinho. E assim, o que acontece? Esse filme ele vai ser passado em todas as Copas futuras. Né? Então, assim, você pega o filme desde a Copa de 58, que eu confesso que eu fiquei chocado com o filme. O filme é tão esquisito, da Copa do Mundo de 58 na Suécia. Sim. Né? É maravilhoso. Não, eu achei muito esquisito a narrativa em cima daquela história do menino. Aquilo eu não esqueço do momento que filma a bola, daí o cara fala assim, a bola. A bola. O menino na porta do estádio pedindo para alguém comprar ingresso para ele. Ele fala, o menino na porta do estádio, é quase qual de descrição, né? Exato, né? É muito esquisito, porque assim, o menino foge de casa, pega um barco, atravessa um lago para poder chegar no estádio, né? E assim, a gente só está falando sobre isso aqui agora porque, na verdade, eles preservaram, né? Gente, só um minuto, porque está tocando aqui, e eu volto em um minuto, pode ser? Tá, beleza. Um segundo. Beleza. Mas eu acho assim, mas é isso, cara... o negativo ainda vive mais do que essas coisas todas, é isso? Se o negativo... a proposta dessa empresa era imprimir em negativo, porque o negativo você tem, preservando bem, a conservação já comprovada por centenas de anos, né? A questão é que preservando bem, né? Você precisa ter manutenção, você precisa ter as condições corretas, você precisa não pegar isso e botar debaixo da cama, não vai dar certo, entendeu? Desculpe, gente. Vai dar certo. Então, assim, por isso que eu reforço a importância. Por isso que eu reforço a importância de instituições, né, como a Cinemateca, o MAN, o CTAV, o Arquivo Nacional, que são fundamentais para a gente. Fundamentais para todo mundo, né? Porque assim,
voltar um pouquinho aqui, a gente só estava falando sobre esse filme da Copa de 58 porque eles preservaram. A própria FIFA tem esse cuidado de fazer isso e ela está se adaptando. Porque, por exemplo, na Copa de 98, eles, por questões de custo, né, de 94 foi rodada em 35, mas de 98 eles resolveram fazer tudo em Super 16. Mas obrigatoriamente tinha que ser película. Sim. Né? Hoje em dia eu tenho certeza que eles não fazem mais, a de 2014 já deve ter sido totalmente digital, né? Mas eles devem ter alguma forma de armazenar isso. Mas certamente filmaram em 8K, com armazenamento, com todo esse protocolo de LTO, que a gente está falando. E muita redundância também, deve ter, sabe, deve ter isso armazenado no Japão, porque assim, na própria Suíça. A gente tem uma cultura de produção que eu já tinha, assim, eu brigo muito com isso. Antigamente fala assim, o filme está na lata. Né? Pronto, tá na lata, filmou tudo. Cara, isso aí é metade da parada, entendeu? Assim, em termos de criação, pode ser muito mais do que a metade, mas em termos do produto final, tanto do ponto de vista que vai ser exibido, como da preservação, seja por uma questão patrimonial da produtora ou por uma questão de preservação histórica, não é nem o meio do caminho, entendeu? Tem muita coisa para acontecer depois da filmagem, depois do filme estar na lata, que não é pensado anteriormente, que não é pensado no projeto financeiro do filme, que não é pensado no processo todo, né, do fôlego que tem que ter uma produção de chegar até o ponto final. Então, muito comumente, isso eu brinco muito que a gente aprende muito na pós-produção, é a melhor escola, porque tudo que deu errado explode na pós, né? Então você vai ver os problemas todos chegando lá, que foi falta de planejamento, foi coisa que você não considerou na frente, sabe, etapas que você ignorou, sabe, etapas que você deveria ter entrado com um determinado profissional antes para planejar, entrou lá na frente quando já não tinha mais escolha, tinha que seguir com o que estava na mão. Isso eu vejo muito assim. Foi finalizador, é finalizador, eu também fui finalizador, sou finalizador. Às vezes a pessoa chama um finalizador para finalizar, mas o finalizador prepara a finalização, né? Se ele não tiver antes para determinadas escolhas, ponderando determinadas escolhas, por conta de processos que você vai ter lá na frente, ele não tem muita função, porque ele ali vai ser um cara que vai seguir o que já tem, é o que tem, né? Eu não fiz nada ali, eu toquei o barco do que já estava feito. Então, assim, quando você vai fazer um filme hoje, na escolha da câmera, já é importante um olhar de finalização. Né? Na análise técnica do roteiro, é importante um olhar de finalização. Para pensar em efeitos, para pensar no fluxo do trabalho, sim, claro. A melhor forma de você fazer esses efeitos. E, obviamente, também pensando futuramente na preservação. Você vai filmar como? Eu vou guardar esse material bruto? Não vou. No caso do documentário, guardar as entrevistas? Não vou. Como é que a gente vai fazer isso? Então, essa análise, que é uma análise do produto, da produtora, muito poucas vezes é feita por completo, entendeu? Ela normalmente se chega no produtor, na pós-produção, depois. E aí já meio que tá tarde demais para você fazer alguma coisa que ajude. Aí, inevitavelmente, o cara tá enforcado, inevitavelmente, o cara já tá com problema. Não tem estrutura, cara. Não tem estrutura. Eu costumo dizer o seguinte, o produtor que corre atrás está atrasado. O produtor corre na frente para evitar problema, entendeu? Então, se você não antevê a coisa, você já está atrasado no processo. Mas isso é uma coisa que acontece muito, né? A gente gasta muitos recursos, são poucos até, são parcos, muito para fazer o corretivo, né? Muito corretivamente, e não preventivamente. Tempo e dinheiro, exatamente. E então, assim, muitas vezes, assim, como bem o Rocha falou, que a finalização aqui é muito você virar para-raio de problema dos outros, né? Entendeu? Porque, assim, vai bater, é muito comum, não, isso daí resolve depois na pós. Né? O tipo de frase, assim, para resolver na pós é caro. Entendeu? Claro. Resolver na produção, às vezes você consegue viabilizar de uma forma, cara, que é custo zero. Entendeu? Agora, tem uma questão aí que assim, tudo é gasto. Né? Você vai acabar, na produção, você vai acabar gastando uma coisa que é muito cara, que é o tempo.
Entendeu? Então, assim, as pessoas muitas vezes, aí, cara, elas pensam, aí, cara, não vou gastar meia hora com isso. Depois vai gastar 3 meses para poder resolver a falta de meia hora. Vou dizer para você que isso tem mudado nessa relação com os streamings. O trabalho que eu tenho tido com a Netflix, por exemplo, a Netflix acompanha os dailies. Você filma, eles estão vendo diariamente o bruto. A HBO também, ou pelo menos o início. Porque sim, cara, mas o produto está ali. Depois é resolver problema. Você tem que antever e resolver problema. Então o processo é acompanhado, né? Então eu acho que a produção no Brasil ela tem que se adaptar e entender que o processo tem que ser outro. Ela se adaptou a um processo que era o que era possível dentro das condições de financiamento que a gente tinha. Hoje ela tem que entender que o processo é outro, até por necessidades do produto. E, assim, o orçamento também é outro, o tempo também é outro. Você tem que entender essa lógica, mas entender ela corretamente do ponto de vista do produto. O que o produto precisa, né? O que o teu filme precisa para chegar lá no ponto que você quer que ele chegue. E aí vem discutindo isso desde o início, entendeu? E não se lamentar lá no depois, e não deu, e não é assim, entendeu? Mas isso vem mudando. Eu tenho um olhar um pouco mais esperançoso, que a galera que está começando, a galera que já está se reciclando, e a galera que está começando já começa pensando num processo mais acompanhado, mais desde o início até o final, do qual faz parte a preservação, que é o que puxou a gente a falar disso. Inclusive, assim, é uma coisa que, para mim, pelo menos, né, que se perdeu um pouco. Era muito comum antigamente, você fazia um comercial, por exemplo, e eu recebia o material na lata, né? E botava para revelar, copiava, e depois ia a equipe inteira. A gente se encontrava no laboratório para poder assistir o copião. Então a gente ficava dentro da sala de projeção, aí, cara, conversando, debatendo, aí, cara, o diretor já falava, isso aqui tem que ser assado, tem que ser assim, tem que ser assado. Aí o fotógrafo, esse plano ficou bom, aquele outro não funcionou tanto. Aí assistente, eu acho que dá para melhorar aqui, dá para melhorar ali. Entendeu? Mas, assim, era uma troca de informações muito grande. E isso veio se perdendo ao longo dos tempos. Né? Hoje em dia, assim, eu não converso mais com a equipe que está no set, basicamente. Né? E, assim, com essa coisa da pandemia e tal, trabalhando remotamente, você conversa com as pessoas, mas praticamente quase não a vê, né? Fisicamente, mesmo você não vê, né? Esse próprio o Migliaccio, eu nem vi o Rocha durante um bom período. Né? Assim, o Pedrazi esteve aqui em casa 2 ou 3 vezes só. Né? Então, assim, o fato deles, esses novos streamings, estarem se interessando por ver o material diariamente ali, para poder saber o que está se passando, não é só a questão de controle da própria produção, entendeu? É a questão de antecipação sobre o conteúdo, como é que está indo aquilo ali. Entendeu? Porque, na verdade. Dá surpresas, né, Tuco? Exato, porque. Tudo que o capital não gosta de isso vai bater na tela, né? E, assim, o que vai bater lá? Perdão? Tudo que essa galera que bota grana não gosta, em nenhuma área, é surpresa. Não gosta de visibilidade. Planeja e faz. Se você planeja um negócio, chega lá e tinha esse efeito, e podia ter feito assim, e tá com dead pixel, isso não existe. Sim. Uma série. Então, o processo tem que ser muito decupado e acompanhado. Não por uma questão de controle do outro, mas por uma questão de controle de qualidade do processo colaborativamente, entendeu? Que é o que você está citando aí que se fazia quando a gente assistia copião na sala de projeção. Hoje você tem plataformas digitais para fazer isso e você faz isso, né? Frame.io, você tem coisas que você usa para fazer. Mas o que é importante é a compreensão disso como processo do produto e como processo colaborativo também. Porque ali você está conversando com a montagem, você está conversando com a arte, está conversando com a fotografia, você está trocando ideias ali que ao longo do processo vão se desenvolvendo. Porque, inclusive, assim, vai muito de encontro àquilo que a gente estava falando sobre ter milhões de fotos digitais dos filhos. O preço, naquela época, o preço de uma lata de 120 metros revelada e copiada era o mesmo preço de 1 tonelada de aço laminado. Entendeu? Era caríssimo. Antes de disparar a câmera, sacou? Não só antes de disparar a câmera, como todo outro processo, porque era tudo basicamente feito em película. A ordem era, se você tem que gastar alguma coisa, gaste neurônios. Entendeu? Faça isso.
Os meus 4 curtas foram em película e o meu primeiro longa foi em película, né? E dos 4 curtas, 3 ainda por cima, o Cão Guia, o Nada a Declarar e o Mora na Filosofia, eu fiz sem vídeo assist. Então era sistema século XX mesmo, né? Início do cinema, né? E assim, você estava no fio da navalha o tempo todo, era caro, era tecnicamente difícil de realizar, você não tinha muita margem para erro, né? Porque custava muito, um erro custava muito. O próprio fato de você ter o vídeo assist, entendeu? Porque assim, cara, era uma revolução incrível. Porque, na verdade, cara, nada mais era do que um sinal de vídeo cara, que saía a partir do viewfinder, cara, sacou, do fotógrafo. Entendeu? E assim, cara, era para dar a possibilidade de outra pessoa, cara, conseguir olhar o que estava sendo visto ali no viewfinder. E era uma imagem horrorosa, cara, porque os primeiros eram em preto e branco, com batimento do obturador. Mas você via a imagem. Mas o vídeo assist você tinha que alugar, né? E tinha que botar alguém para operar o vídeo assist. Então era um custo. Sim, então, sim. Vai sem vídeo assist mesmo. Eu fiz vídeo assist, sei lá, com 16, 17 anos, mais ou menos, ainda na Claquete, que era um dos primeiros que estavam chegando aqui no Brasil. Era um VHS, um JVC, que você tinha o gravador mesmo em si e você tinha um sintonizador, tinha um Turner também. Então, assim, a câmera era uma coisa enorme. Né? Eu cheguei a trabalhar com videotape mesmo, né? O VHS só veio depois, que gravava, por exemplo, um teste de elenco. Fazia com videotape de meia polegada, com a câmera preta e branca. Entendeu? E na época era o que tinha de mais revolucionário, né? Era fantástico. E o vídeo assist é uma coisa que é um divisor de águas. Né? Eu vou te dizer que o Tuco quer uma coisa bonita, assim, eu tá dirigindo e daí só quem sabe exatamente o que está acontecendo ali para a câmera é o fotógrafo que está ou a câmera, né, que está com o olho ali no visor. E daí eu de fora tenho uma percepção ou uma imaginação do que pode estar acontecendo. E daí eu pergunto para ele, para você foi bom? Aí ele fala, para mim foi bom. Eu falo, para mim também foi bom. Para o som foi bom? Foi bom. Então pode copiar esse aí, porque também tinha que escolher o que ia copiar. Não podia ter dinheiro para copiar todos os takes. Então eu quero o 1 e o 4. Tá. Era uma relação interessante, entendeu? E daí você não tinha dinheiro para fazer o copião e assistir no dia seguinte para refazer, não. Daí era curta-metragem, né? Você levava aqueles ali para a ilha de edição, para a moviola, e depois você via, tá bom, então aí meu filme vai sair disso aqui. Exato. E tinha um outro detalhe ainda, que é o seguinte, a Líder fez muito isso, né? Conseguiu sobreviver muito com isso. A gente utilizava material Orvo, né? Que era o pior tipo de material, o pior tipo de película. Mas era o mais adequado para você fazer o copião, porque ele custava 1/3 do valor do preço da Kodak, da Fuji. Sim. Era extremamente barato. Você deixava só esse material mais caro para poder fazer suas cópias finais, que é quando você guardava aquele dinheirinho para poder investir nisso, né? Para ter uma cópia de qualidade, né? Porque assim, a gente ainda tinha esses problemas todos, né? A lâmpada se desgastava muito, então assim, o pessoal diminuía a voltagem para poder preservar mais tempo, aí a cópia ficava mais escura. Aí você já tinha que fazer, quando você ia fazer fora do Brasil a mixagem e a transcrição para som ótica, o pessoal já fala, não, faz com tal voltagem que é do Brasil e lá eles fazem isso, né? Entendeu? A gente já era conhecido e reconhecido internacionalmente por esse tipo de problema. Mas funcionava muito bem. A gente tinha uma Pelo que eu sei, pelo que me contaram, a gente inventou o 17,5, né? O magnético 17,5, né? O magnético era 35, mas o pessoal percebeu que não precisava do 35, podia cortar ao meio e fazer
e fazer dois. Por exemplo, os franceses tiveram a ideia também de fazer um 32mm, que era, na verdade, uma cópia, né, em 32mm. Era uma maneira de você ter copiar para um lado, né? Você copiava o material 16 para um lado, depois para o outro, depois cortava no meio. Né? E o 17,5 era feito assim. Tanto é que o silêncio, né, que você usava no 17,5 era feito com copião velho, né? Que aí, assim, o que você fazia? Normalmente os lugares montavam uma estrutura de madeira com uma enroladeira de um lado e uma lâmina no meio. Então você botava um 35 aqui e saía 2,17,5 do outro lado. Beleza, exato. Que bonito. Então, o cara vinha enrolando. Claro. E o laboratório vendia isso direto, né? Você tinha... Sim. Era uma grana que você pagava, mas era fundamental, porque você tinha que ter um intervalo, né? Porque você montava em pista dupla de áudio, né? E aí, assim, entre um som e outro, você tinha que ter esse silêncio ali no meio. Você botava o 17,5 ali, que você pagava uma grana no laboratório. Dentro dessa história de gambiarras aí toda, e até voltando para o filme, tem aquela fala do Flávio falando que a linguagem do cinema novo vem do choque que a moviola dava, né? Essa é maravilhosa. Essa é maravilhosa. Eu trabalhei nessa moviola. Inclusive, assim, a que ele usa no filme é uma Prevost, né? E que era tinha gente que gostava, mas, assim, normalmente o pessoal reclamava porque você terminava o dia de trabalho com muita dor no ombro, aqui do lado, né? Porque você ficava movendo aquela alavanca, uma alavanca pesada, né? E ela era uma posição meio estranha. Aí você tinha uma botoneira aqui do lado que você controlava, você ia para frente ou para trás, aquela em que velocidade. Mas eu sempre trabalhei muito mais, eu sempre gostei muito mais de trabalhar na Intertime, que era uma moviola italiana, maravilhosa, e tinha Steinbeck também, né, que era alemã também. Tem uma história de dois amigos meus, que eu não vou dizer os nomes deles, mas que certa feita alguém entrou assim na sala da moviola do CTAV e estavam os dois de 4 na sala da moviola procurando 2 frames que eles tinham cortado e tinham se arrependido de ter cortado. E o frame tinha voado, e daí o pedacinho tinha voado, eles estavam procurando lá. Isso então acontecia a encheção de saco, né, a dificuldade que era montar na moviola, afetava a linguagem também, né? Porque, deixa esses 2 frames aí, não corta não, por favor, então não volta não, deixa. Fica assim você tinha exatamente isso. Era uma das primeiras coisas que você preparava, né? Você preparava um rolo de cortes, que era onde você ia colocando esses pequenos pedaços, né? E isso era fundamental, era o que ficava ali do teu lado. Depois você voltava catando. Mas, assim, por exemplo, eu vivia, né? Porque como você faz tudo, você usa a coladeira direto para poder emendar, né? E a coladeira, você, quando bota ali o Durex, ela corta as perfurações também, né? Eu vivia todas as minhas roupas que tinham perfurações Durex coladas nela. Entendeu? Então eu ia lavar, mas não adiantava, aquilo não saía. Toda vez que eu pegava uma camiseta, eu tinha que tirar os Durex que estavam aqui pequenas perfuraçõezinhas de Durex. Isso era muito comum, né? Eu andava o tempo inteiro com lápis dermatográfico. Eu tinha um hábito, né? Por exemplo, ali em Vila Isabel, onde ficava o laboratório, tinha algumas papelarias, eu entrava em todas, e o pessoal me conhecia. E aí eu entrava e só procurava sempre, posso ver o seu Durex 19x33? Né? Aí vinha um cara com as latas, aí eu escolhia exatamente o Durex que era mais pegajoso do lado, que era o melhor que tinha, né? Ele não ressecava tanto, aí ficava separando aquela... Cara maluco, né? Pô, vem pra cá, pega 30 latas de Durex e fica separando os rolinhos, né? E comprava, levava aquilo tudo. Mas era uma coisa que literalmente isso que você falou, né? Você ficava de 4 mesmo procurando. Quando caía alguma coisa dentro da banheira, né? Que era onde você pendurava o filme, durante a montagem, era uma loucura. Você tinha que ficar, sabe, feito doido ali dentro, se mergulhando ali dentro para poder puxar no saco, aí cada saco eu tirava, ficava olhando. E era muito comum também, você chegava às vezes em algum lugar e as pessoas estavam montando, quando você entrava dentro da sala de montagem, a quantidade de material que tinha esparramado por tudo quanto é canto, você sabia que tinha uma organização enorme dentro daquela bagunça toda.
Né? O pessoal sabia exatamente qual era o plano, onde é que estava, e que assim, não podia encostar em nada. Né? Era uma coisa muito artesanal, né? Era basicamente rudimentar, né? Essa parte, porque assim, o que havia de cuidado maior sempre foi com o negativo. Tanto é que negativo você trabalha numa sala apropriada, entendeu? Especificamente, aí, cara, com ambiente, aí, cara, as enroladeiras já são diferentes, as coladeiras são diferentes, aí, cara, você tem uma série de coisas que você trata no negativo, né, que você não trata normalmente, aí, cara, as outras partes, né? Você tem um copião de trabalho que você pega e manda ver. Agora, eu nesse, por exemplo, tinha um finalizador de São Paulo, Renato, que, nossa, toda vez que eu ouvia, ele estava sempre exausto e tal, não sei o que, super cansado. Ele trabalhava na Boca, lá em São Paulo, né? E ele fazia 13 longas por ano, em média. Só que um detalhe que aqueles filmes pornôs e tal, e aí, assim, era muito engraçado, porque eles botavam o negativo, eles rodavam e botavam o negativo na moviola, montavam o negativo ali já direto. Não tinha grana. E o pessoal, né, cara, que ia assistir esses filmes, não estava nem aí para saber se não queria nem saber. Entendeu? Então, o pessoal metia na moviola, montava ali mesmo e já mandava sair, fazia cópia. Muitas vezes, assim, ele misturava material que era filmado recentemente com outros filmes, né? Então, ele tinha uma capacidade incrível aí, cara, de montar e desmontar o filme. Né? Que beleza, né? Isso era uma loucura. E assim, ninguém fazia isso. Né? Era um contrassenso total. Mas eles faziam e faziam bem. Aí, né? E depois já saía a cópia, já ia direto. Aí, cara, então, se chegava semana que vem, já estava o cara com um novo longa. Né? Fala, cara, terminei um comercial que já está no outro longa. Né? Mas por causa disso, né? Tem essas particularidades dessa época também, que era caramba, né? Assim como o Rocha falou, essa coisa de estar na lata, né? Era tudo na lata, literalmente. Né? Eu me lembro que uma das partes mais revolucionárias, cara, com essa questão do vídeo, do digital, eu parei de carregar, cara, 12 latas de 600 metros, cara, cada uma, entendeu? Para fazer uma banda dupla. Sacou? Você chegava lá, você carregava todo o copião, você carregava o magnético também, cara, sabe? Teu filme tinha 94 minutos, 92 minutos, tinha que carregar essa quantidade enorme de latas. Né? E era um peso miserável. Eu me lembro de viajar, cara, sacou? Com material. Também, né? Ia com negativo de imagem, negativo de som, aí voltava com uma cópia e eram 3 caixas. Sacou? Que eu precisava comprar uma mala própria para isso mesmo, porque o peso era gigantesco, era tudo muito trambolhudo, né? Entendeu? Então, assim, você vivia carregando peso. Foi um diferencial enorme na minha vida, né? Poder ter abandonado essa coisa toda, porque, assim, e muito, né? Era muito, né? Por mais que você tenha feito só um curta, né? Você junta depois uma quantidade de material, cara, que é uma loucura. Agora, tem um produtor que eu conheço, amigo nosso, que o primeiro filme que ele foi fazer digital, ele me ligou enfurecido. Que diabo é isso de HD aqui? Eu achei que ia ficar livre da película, agora tem esse negócio de HD aqui. Pra que essa quantidade de HD? Eu falei, pô, tu não vai filmar? Tu vai guardar a imagem aonde? Isso que a gente esquece ainda é físico, né? Ainda não é existe o processo de você mandar da câmera direto para a nuvem. Sim, mas a nuvem é física também. A nuvem tem umas coisinhas, né? A nuvem é física. A gente não está no céu, a gente está na Terra ainda. Não existe, não tem como. Na verdade, a nuvem é mais um conceito do que propriamente um lugar. Você, né? Pensando em agilidade, quanto tempo você teve? Olha o tempo que você ficava entre pegar o negativo, depois de sair do chassi, levar até o laboratório, revelar, levar até o telecine, telecinar, para alguém poder ver a câmera direto para a nuvem. Que beleza, né? É uma coisa assim absurda, se você pensar em termos de processo, o tempo que você ganha, né? Se você souber planejar, você ganha isso artisticamente, né? Tempo que você ganha para pensar e para criar e não para ficar carregando lata de um lado para outro. Como exato. Aqui.
Não, e até porque a nuvem mesmo, ela podia se chamar Raio to Esparta, né? Entendeu? Não vai fazer a menor diferença. Ela existe fisicamente, realmente, em algum canto. Entendeu? É só para poder dar ideia de um conceito aí. Mas isso que o Rocha falou é muito importante, né? Você ter acesso imediato, ou seja, na verdade, assim, você ter um vídeo assiste já direto em cima do material que era original. Sim. Ou seja, na verdade, assim, você já vê o teu vídeo assiste hoje em dia, já é o material sacou? Exposto, revelado e copiado. Né? O malandro já editando lá, né? O malandro já editando. Às vezes. E um detalhe, né? Que hoje em dia o malandro já está editando em outro canto do planeta, né? Também. Porque ele não precisa estar em paralelo, exatamente. Ele pode com um laptop Sarapa a partir de, sei lá, de um outro bairro ou de uma outra cidade, né? Entre Rio e São Paulo, por exemplo, ele está editando a partir do Rio de Janeiro, aí cara uma máquina que está em São Paulo, ele com um computador fraquíssimo, lá de São Paulo, poderosa, né? Mas ele só envia comandos. Você hoje já fala, inclusive, de virtual machine. Você não precisa nem ter um bom computador, você pode trabalhar num outro computador que você monte virtual, um computador de nuvem, por exemplo, super poderoso para processar material em 4K e trabalhando isso da tua casa, do teu laptop. Hoje você tem opções tecnológicas que, assim, avançam muito o nosso processo, né? Mas eu estou falando, a única coisa que permanece nisso é, obviamente, a história, né? O trabalho do ator, o trabalho do editor, e a questão do planejamento, e a questão das etapas, das pessoas certas entrando no momento certo no processo. Porque aí você realmente corta atalhos, mas você mantém o processo criativo rico, né? Você aproveita esse tempo para enriquecer o processo criativo e para evitar problemas, né? Então, o processo é uma coisa muito importante. Estamos em quase 1h50 já. Uau. Vamos dar o serviço de novo do filme? Então tá no cinema, estreou agora, esse fim de semana. Tem que correr, né? Quanto mais gente fizer no primeiro fim de semana, melhor, que daí garante o segundo fim de semana e aquela esquema de filme em cinema, né? A questão maior agora, na verdade, assim, tá havendo essa reabertura dos cinemas, né? Assim, também a gente vai acabar tendo uma concorrência desses novos blockbusters também, que são gigantescos, né? Que estão entrando, né? Porque já é a nossa realidade no dia a dia, né? Enfim, mas tá aí, né? Quem puder ir ver o filme, né? Eu vou porque eu quero de qualquer maneira pagar o ingresso e estar ali dentro, né? Para poder ver. Eu quero ver esse filme na tela grande, né? Eu acho que, assim, na verdade, para mim vai ser a etapa complementar, sabe? A etapa final para mim, né? Sim. Desde a época que eu recebi a chamada do Pedraz e do Rocha para a gente poder conversar sobre o filme, e agora assistir ele na tela grande vai ser um encerramento desse ciclo, né? Então, assim, para mim é muito importante. Pena que não vai rolar pipoquinha, né? Porque tá proibido, cara. Mas, assim, cara, que eu te garanto, muita gargalhada vai ter. Legal. Eu queria dizer que foi um prazer enorme ter feito esse filme, sabe? Ter conhecido mais a fundo um ator que eu já admirava e hoje admiro muito mais ainda, ter podido de alguma forma contribuir para a memória dele, né? Para uma homenagem ao trajeto, à trajetória dele na cultura brasileira. Para mim foi uma honra muito grande poder ter participado desse projeto e estar junto aí com esse filme pronto agora em cartaz para todo mundo ver, para todo mundo conhecer um pouco mais do Flávio. É para ele, esse processo é para ele, eu acho que ele merece. Legal. E mandar um abraço pro Pedrazzi, que está no Japão, né? Pedrazzi está no Japão comendo sushi. Deve tá dormindo a gente agora. Tá ainda estudando um modo ainda, cara, do Pedrazzi não voltar. A ideia é fazer, cara, uma filial lá, com ele lá, e a gente... Cara, é bom, porque daí fica 24 horas, né? Daí dá para ficar 24 horas, pô. Visita ele e tal, não sei o que. Um dorme, o outro acorda, continua editando, pô. Exatamente. Que ele foi parar em Madagascar. Beleza. Beleza, foi um prazer, hein? Valeu, o prazer foi meu. Parabéns pelo filme.
Obrigado. E parabéns pela final. Obrigado. Por tudo que vocês têm feito. E a gente volta aqui a conversar em outra oportunidade mais. Tá? Pô, com o maior prazer, obrigado. Adorei. Abração. Valeu. Valeu, um abraço. Vida longa e próspera.